Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale com mais um episódio do Cine Recap, o nosso bloco onde revisitamos filmes de franquias famosas que estão voltando aos cinemas. Eu sei que quando eu quis começar essa série, eu disse que eu iria fazer um vídeo para cada filme individualmente por ordem de lançamento, mas com Deadpool e Wolverine estreando agora neste mês, e também levando em consideração que o meu último vídeo sobre Wolverine Imortal deu um baita trabalho para editar, no vídeo de hoje eu resolvi agilizar um pouco as coisas e fazer algo um pouco diferente para falar sobre não só do 1, mas dos dois filmes do Deadpool logo de uma vez. Até porque eu não acho que minha sanidade iria aguentar ter que fazer dois vídeos separados para este personagem. Como eu mencionei antes no recap de X-Men Origins Wolverine, o ator Ryan Reynolds já tinha uma história interessante com o personagem do Deadpool desde aquela época. E mesmo com a péssima recepção que a sua interpretação do personagem recebeu naquele filme, Reynolds continuou persistindo por uma adaptação que fizesse jus ao personagem até que ele finalmente conseguiu uma segunda chance na Fox com a ajuda dos roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick e também do diretor Tim Miller, um especialista em efeitos de computação gráfica que na época era famoso por ter feito o trailer cinemático do jogo DC Universe Online. Porém, de início, os executivos da Fox tiveram receio em dar sinal verde para o filme por causa da má reputação que o Ryan Reynolds já tinha com o subgênero de super-heróis em geral. Mas depois que o teste de câmera acabou vazando na internet e recebeu várias reações positivas dos fãs, a Fox finalmente foi persuadida a fazer o primeiro filme que foi lançado em 2016. E agora que vocês já sabem de tudo isso, vamos começar! A princípio, a coisa mais importante que vocês precisam saber ao assistirem os filmes do Deadpool é que eles são designados para um público maior de idade. E, embora essa com certeza não seja a primeira adaptação de quadrinhos até essa classificação, o primeiro filme do Deadpool teve a vantagem de sair em uma época em que os filmes de super-heróis estavam em alta, principalmente os da Marvel, que geralmente eram classificados para maiores entre 12 a 14 anos. Claro que um filme não vai ser considerado bom só por ter sangue e palavrões, mas eu realmente sinto que, de certa forma, esse filme serviu como uma espécie de pontapé inicial para que as produções de super-heróis que são designadas para um público mais velho conseguissem ganhar mais relevância e desenvolver histórias mais elaboradas com o tempo. Mas, ironicamente, quando eu comecei a reassistir esses filmes, eu percebi que enquanto os filmes do Wolverine tentavam contar histórias mais complicadas do que elas realmente precisavam ser, os do Deadpool são simples até demais. O primeiro filme começa com uma cena de abertura que deixa bem evidente o seu tom mais debochado, enquanto toca uma música que não tem absolutamente nada a ver com a situação atual. Se liga, anjo das manhãs. Na história em si, Deadpool está há mais de 2 anos caçando os capangas do vilão principal do filme que deixou seu rosto todo deformado. A confusão que ele causa é tão grande que ele acaba chamando a atenção dos dois únicos X-Men que esse filme conseguiu financiar, Colossus e... qual é o nome dessa aí mesmo? Míssil Adolescente Megasônico. Míssil Adolescente? É essa? É o nome mais legal que eu já ouvi! Ocasionalmente, Deadpool quebra a quarta parede para contar sua história de origem. E essa é a parte onde eu vou aproveitar para falar umas opiniões mais pessoais sobre o personagem. Eu compreendo que o Deadpool seja bastante popular, e ele meio que já tinha os seus fãs antes mesmo dele aparecer nos cinemas. Mas quando eu fiz a análise do trailer de Deadpool e Wolverine, eu deixei bem claro que eu estava muito mais interessado nesse filme por causa do Wolverine. Por exemplo, se vocês me virem no Burger King querendo experimentar aquela promoção de hambúrgueres do Deadpool e do Wolverine, pode apostar que eu vou escolher o hambúrguer do Wolverine e jogar o do Deadpool logo no lixo. Isso porque eu acho o Deadpool dos quadrinhos um personagem mequetrefe, irritante, superestimado pra caramba, mas que o pessoal diz que é maneiro porque ele é engraçadinho. Ok, tirando o fato de que o personagem é uma cópia do Slade Wilson da DC, o que me incomoda no Deadpool é que ele é um personagem caricato, cujo qual os próprios fãs enxergam de forma mais caricata ainda. Eu acho muito exagerado a forma como as pessoas enaltecem o Deadpool como se ele fosse um personagem de primeiro escalão da Marvel, sendo que ele nunca foi. E também eu acho uma ignorância absurda quando comparam outros personagens ao Deadpool, como se ele tivesse inventado humor ou outras tendências nos filmes de super-heróis. Por exemplo, eu acho muito idiota quando eu vejo gente dizendo que a Mulher Hulk tenta imitar o Deadpool na série dela quando ela quebra a quarta parede, sendo que a Mulher Hulk já quebrava a quarta parede nos quadrinhos dela antes mesmo do Deadpool sequer existir. E olha que eu tô falando isso como alguém que só conseguiu aguentar 3 episódios da série da Mulher Hulk. A questão é que eu acho super hipócrita quando eu vejo outras pessoas dizendo que não gostam de certos personagens pelos mesmos motivos que fariam elas gostarem do Deadpool. Mas, pra ser honesto, eu até que gosto do primeiro filme do Deadpool, embora eu não ache que ele seja tão bom quanto eu me lembrava. E, por mais que eu não quisesse admitir, os dois filmes têm momentos que realmente me fazem dar boas risadas. Seja um super-herói. Escuta aqui.
No dia que eu decidi ser um combatente do crime mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca, de um escroto, careca e assustador que parece um líder de culto, nesse dia eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você. Wade. Ei, Cala a boca, Shinida Kono. aí, Deadputo. Ó, eu espero que você esteja vendo... Mas que falta de sorte. Já! Chega! Soco no saco! Coitada da sua esposa, hein? Durante as cenas de flashback, é revelado que Wade Wilson é um ex-militar que passou a trabalhar como mercenário e constantemente frequenta o bar de seu melhor amigo Weasel, interpretado por T.J. Miller, que não estará em Deadpool e Wolverine por certos motivos. Wade acaba conhecendo uma... como é que eu posso dizer? Mulher da vida, chamada Vanessa. Não essa Vanessa. Muito menos essa. Agora sim. E depois de um ano de namoro com direito a muita safadeza nos feriados, os dois acabam ficando noivos, mas logo em seguida, Wade é diagnosticado com câncer terminal. Tem duas coisas que eu realmente gosto nesses flashbacks. A primeira, com certeza, é a química entre o Ryan Reynolds e a Morena Baccarin, que conseguem ser bastante carismáticos e ter um certo charme interpretando o casal. Infância difícil, né? Mais difícil que a sua. Meu pai fugiu antes de eu nascer. Meu pai fugiu antes de eu ser concebido. Já apagaram um cigarro na sua pele? E onde mais se apaga cigarro? Eu dormia na caixa da lava-louças. Você tinha uma lava-louças? A segunda é a forma como eles lidam com o câncer do Wade, que me surpreendeu bastante. Deadpool é um personagem conhecido por ser bastante brincalhão, por assim dizer, mas me admira bastante ver cenas como essa, onde Vanessa tenta apoiar o seu namorado, e até mesmo o senso de humor de Wade acaba sendo usado como uma espécie de mecanismo de defesa para lidar com a sua situação, que seria muito estressante para várias outras pessoas nessa posição. E é meio triste pensar que anos depois, um outro filme da Marvel teria a chance de fazer algo parecido, mas fracassaria miseravelmente nisso a favor de mais piadinhas. Wade acaba se encontrando com um recrutador que oferece a ele uma cura experimental que também pode transformá-lo em um super-herói, segundo ele. Estando sem opções, ele abandona Vanessa e então é levado até o vilão do filme, um mutante chamado Ajax que não consegue sentir dor, cujo qual o nome verdadeiro é Francis. Francis? É o nome de batismo dele. Ele pegou a Jax do sabão em pó. Acontece que Francis e sua assistente cancelada comandam uma instalação secreta onde eles injetam soro em seus pacientes que despertam genes mutantes escondidos em seus organismos. E o que eles fazem na verdade é transformar pessoas em super escravos e depois leiloá-los no mercado negro. Para que sua mutação seja ativada, Wade passa dias sendo torturado até que ele consegue poderes de regeneração sobre-humana que praticamente o tornam imortal. Só que por causa de suas células mutantes que agora estão constantemente lutando contra o seu câncer, o corpo inteiro de Wade acaba sendo deformado. Francis diz que até que poderia consertar o rosto de Wade, e depois de conseguir escapar, Wade ataca Francis, mas perde a luta no laboratório em chamas, onde ele é deixado para morrer, mas acaba sobrevivendo por causa de seus novos poderes. Com receio de sua aparência, Wade não revela para Vanessa que ainda estava vivo. E durante os últimos 2 anos, ele passou a morar com uma idosa cega chamada Al, caçou vários capangas à procura de Francis e adotou o nome Deadpool com direito a um uniforme vermelho com lentes brancas. No presente, depois de uma discussão com os X-Men que terminou com Francis escapando e Deadpool cortando sua própria mão, Vanessa acaba sendo sequestrada e então Deadpool pede ajuda aos X-Men dizendo que ele iria considerar entrar para a equipe, coisa que graças a Deus não acontece. E os três vão até um ferro velho onde acontece o confronto final. Depois que Francis revela que mentiu sobre poder consertar o rosto de Wade, Colossus tenta convencer Deadpool a não matá-lo com um discurso motivacional. Embora eu ache que os X-Men nunca estabeleceram antes que eles tinham uma regra de não matar. Mas Deadpool acaba matando ele mesmo assim, e o filme termina com Vanessa aceitando Wade de volta mesmo com sua aparência, seguida de uma cena pós-créditos que homenageia curtindo a vida doidado, dizendo que o próximo filme terá o Cable. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar. Pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata, pode ser alto com a cabeça chata, pode ser alto com a cabeça chata. O primeiro Deadpool é um bom filme que serve bem o seu propósito de introduzir propriamente o personagem para um público mais amplo e torná-lo ainda mais popular do que ele já era nos quadrinhos. Embora hoje em dia eu acho que séries e filmes como Logan, Pacificador, The Boys e Invencível conseguem ser mais criativos com o que pode ser feito com o subgênero de super-heróis em uma classificação para maiores de idade, eu não posso negar que Deadpool 1 de alguma forma deve ter servido como um pontapé inicial para que tivéssemos mais produções assim. Então o filme é meio que um caso de respeite a minha história, na minha opinião. Sua
Sua sequência, por outro lado, cai muito na categoria de filme que tenta fazer mais do mesmo do que já foi feito no primeiro. O que aconteceu foi que depois do sucesso do primeiro Deadpool, que conseguiu fazer mais dinheiro que todos os outros filmes dos X-Men, a Fox acabou dando controle criativo para o Ryan Reynolds sobre o segundo filme. E o Tim Miller acabou saindo da direção por causa de diferenças criativas que ele teve com o próprio Ryan Reynolds. E então, ele foi substituído por David Leitch, um dublê que virou diretor de filmes de ação, que eu até gosto, mas eu tenho que admitir que eu pessoalmente acho o Deadpool 2 o pior filme dele dentro dos que eu vi. O Ryan Reynolds também conseguiu créditos como co-roteirista ao lado dos dois roteiristas do primeiro filme. E, curiosamente, eles também escreveram o roteiro de Deadpool e Wolverine ao lado do... No, God! No, God, please, no! 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 O filme começa com Deadpool tentando se explodir enquanto zomba de Wolverine. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. O que aconteceu foi que Deadpool passou 2 anos tendo uma carreira de sucesso como mercenário, até que sua namorada é morta justamente no seu aniversário. Obviamente, Wade consegue matar o cara que matou Vanessa e o filme corta para mais uma abertura engraçadinha com direito à musiquinha da Celine Dion. Tomado pela depressão de ter perdido a pessoa que mais amava, Deadpool tenta tirar a própria vida de várias formas bizarras, mesmo sabendo que não pode morrer. Depois de explodir o seu próprio apartamento, Colossus leva Deadpool até a mansão Xavier, onde ele finalmente aceita ser um X-Men. Estagiário! Estagiário! Estagiário. Estagiário! Estagiário! Vai se fuder. Em sua primeira missão, Deadpool vai até um orfanato chamado Centro de Reeducação Mutante para conter um jovem mutante rebelde chamado Russell, que se autodenomina Fire Fist. O Fire... Fala sério, não consigo dizer isso. Chega! Mas depois de perceber que o garoto era abusado no orfanato, Deadpool mata um dos funcionários e por causa disso, ele e o menino são levados para a geladeira, uma prisão especial em que todos os prisioneiros são mutantes que usam colares inibidores. Enquanto isso, um soldado do futuro chamado Cable viajou no tempo para se vingar de Russell por ter matado sua família quando adulto. E é aí que eu começo a falar do problema com as caracterizações desse filme. Deadpool 2 saiu nos cinemas em 2018 e, curiosamente, Cable acabou sendo interpretado por Josh Brolin, o mesmo ator que interpretou Thanos em Vingadores Guerra Infinita no mesmo ano. Mas enquanto o Cable dos quadrinhos é um cara enorme e bombado, o Ryan Reynolds acabou escalando um cara que é 10 centímetros menor que ele. Inclusive, vocês sabiam que o Cable é filho do Ciclope? Pois vocês com certeza não saberiam disso se baseando nesse filme que não faz esforço nenhum para desenvolver o personagem. Aliás, vocês também sabiam que o Ômega Vermelho, um dos arqui-inimigos do Wolverine, está nesse filme? Não? Pois nem daria pra saber, já que eles reduziram o personagem a um figurante sem falas que fica bem escondido no fundo. Ao invés disso, o Ryan Reynolds preferiu fazer piadinha de apropriação cultural com o nome desse sujeito aleatório aqui. Eu te conheço. Não reconheci com esse bigodinho furreca. Black Tom Cassidy. White Wade Wilson. Qual é seu superpoder? Apropriação cultural? Ok, voltando para a história, Russell tenta fazer amizade com Deadpool, mas como ele só quer ser deixado em paz, ele diz pro menino se lascar e fazer amizade com o cara mais forte do presídio. Cable então invade a prisão para tentar matar o menino e acaba se envolvendo em uma briga com Deadpool, que recupera seus poderes após quebrar o seu colar, consegue escapar da prisão e acaba tendo outra visão de sua namorada no além que o convence a proteger o menino. Wade então elabora um plano para extrair Russell de um comboio de transferência da prisão. E para isso, ele começa a recrutar membros para uma nova super equipe chamada X-Force, que é composta pelo pai do Chris, Pennywise, Brad Pitt invisível, o cara que estragou o último filme de Mortal Kombat, Dominó, que tem o poder da sorte, e por último, mas não menos importante, Peter. Tu já mandava um fake no Orkut, né não, velho? Deadpool, todo orgulhoso, dá início ao seu plano, mas aí todos os membros de sua equipe acabam morrendo de formas patéticas, com Dominó sendo a única sobrevivente. Sério, às vezes parece que o James Gunn viu esse filme e pensou, quer saber? Eu acho que eu consigo fazer um negócio parecido, mas que fique bom. Cable, que também conseguiu interceptar o comboio, tem outra luta com Deadpool. E então é revelado que o novo amigo de Russell é ninguém menos que o Fanático, que também é dublado pelo próprio Ryan Reynolds. Fanático! Eu sabia que era você! Eu devia ter vindo de calça branca! Devem te falar isso direto, né? Mas eu sou o maior fã. Uncanny X-Men 183...
Thor 411, X-Men Unlimited 12. Sabe, é engraçado pensar que esse filme fez uma versão mais fiel do personagem, mas ainda assim parece que as pessoas se lembram mais daquela versão esquisita que apareceu em X-Men 3. Enquanto Deadpool esperava suas pernas crescerem de volta depois de ter sido partido ao meio pelo fanático, Cable vai até a sua casa e diz que estava atrás de Russell porque quando o garoto cometeu seu primeiro assassinato ainda jovem, ele acabou tomando gosto por isso e no futuro ele se tornou um psicopata que eventualmente matou a família de Cable. Os dois então fazem um acordo para que Deadpool possa tentar convencer o garoto a não fazer isso antes que Cable o mate. Deadpool, Cable e Dominó chegam até o orfanato, mas então eles são detidos pelo fanático. Mas logo depois, Colossus aparece para ajudar e nas palavras do próprio Deadpool, vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Deadpool, porém, não consegue convencer Russell só com suas palavras. Então Cable tenta atirar no garoto, mas então Deadpool usa um colar inibidor para se sacrificar e aí ele finalmente morre. Comovido pelo seu sacrifício, Cable usa sua última carga de viagem no tempo para salvar a vida de Deadpool, colocando uma ficha de fliperama feita de chumbo do primeiro encontro de Wade e Vanessa no local do tiro. Sabe, não me cai que o cara perdeu a última chance de rever a família para salvar justo a vida do Deadpool. O filme então termina com Russell ficando bonzinho, o diretor do orfanato sendo morto pelo taxista que não tem relevância nenhuma na história e todo mundo seguindo em frente com um final feliz. Só que daí, na cena pós-créditos, Deadpool com o dispositivo de Cable consertado, volta no tempo para salvar Vanessa e torna toda essa história completamente inútil. Eita, roteirista preguiçoso. E eu só digo que deve ter sido um alívio do caramba para o Ryan Reynolds quando ele viu que a Disney também estava mexendo com viagem no tempo na série do Loki. Ok, na minha opinião, Deadpool 2 não é um filme tão bom quanto o primeiro e no geral ele também não é tão memorável assim. É meio besta se você parar pra pensar que esse filme nem sequer tem vilão. Uma coisa que eu percebi revendo esses filmes do Deadpool é que eles praticamente têm o mesmo problema que os outros filmes dos X-Men da Fox, em relação à forma como eles não fazem a gente se importar com outros personagens além do protagonista. Por exemplo, às vezes eu sinto que essa versão do Colossus poderia ter morrido em uma cena bem aleatória e eu não sentiria nada por ele. O Josh Brolin também não está bem caracterizado como Cable, e todos os outros coadjuvantes no geral deixam muito a desejar. Vale lembrar que também existem outras versões desse filme, uma estendida e outra que foi editada para que pudesse ser vista por crianças. Então fica a dica aí para quem estiver interessado. Mas ainda assim, os dois filmes do Deadpool foram um sucesso de crítica e bilheteria que ajudaram tanto o personagem quanto o Ryan Reynolds a terem mais destaque na cultura pop. E mesmo com a compra da Fox pela Disney, Reynolds continuou com o papel de Deadpool e agora ele irá estrelar o primeiro filme para maiores de idade no MCU ao lado de Hugh Jackman com Deadpool e Wolverine. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado a todos por terem assistido a mais um episódio do Cine Recap até o final. E por gentileza, também gostaria que vocês pudessem curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino para não perderem nenhuma notificação, acessar o nosso site e também de nos seguirem nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Valeu e até a próxima, galera!